Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar a mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Só passando para avisar, irmãos, que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que quando os vídeos saírem aqui no canal você possa estar sendo notificado, você possa estar recebendo os vídeos. Amém? Irmãos, Deus ele me deu uma palavra e eu acredito, irmãos, que essa palavra ela vai abrir o seu entendimento, ela vai te dar uma nova maneira de pensar. Isso, irmãos, é muito bom. É muito bom, irmãos, quando Deus ele abre o nosso entendimento para aprender coisas novas. Porque, irmãos, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós sabemos, quanto mais nós entendemos a Bíblia, mais fácil fica viver aqui nessa terra. A palavra do Senhor fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, irmãos, quanto mais nós conhecemos, menos nós erramos, mais protegido nós ficamos de cair nas armadilhas do inimigo, do adversário. Ou seja, irmãos, conhecimento nunca é pouco e é sempre bom nós aprendermos cada vez mais e mais. Amém? Irmãos, eu quero falar com vocês hoje a respeito do desespero. Sim, irmãos, o desespero. O desespero é uma arma que o inimigo usa para poder derrubar muitas e muitas pessoas. Irmãos, você acha que não, mas o desespero é algo que tem feito muitos e muitos cristãos caírem. Às vezes nós não damos muita importância, mas olha, irmãos, eu vou te falar, essa é uma arma muito poderosa nas mãos do adversário. E eu vou explicar o porquê, irmãos. Irmãos, o que é o desespero? O que é uma pessoa desesperada? A pessoa, irmãos, desesperada é aquela pessoa que, ao passar por uma situação difícil, ao passar por uma situação desgastante, essa pessoa ela começa a perder as esperanças, seja por qualquer motivo, por qualquer situação que ela esteja passando. Quando a pessoa ela entra num estado de desespero, essa pessoa ela começa a perder a esperança. Essa pessoa ela começa a tomar atitudes precipitadas. Ela começa a fazer coisas que, se ela tivesse num estado de paz, num estado normal, ela não faria. Ela começa a tomar atitudes erradas quando a pessoa ela entra em desespero. Quando alguém, irmãos, está desesperado para resolver uma situação, está com aquele profundo desejo de resolver uma situação, de resolver algo que está pendente. Quando a pessoa, irmãos, ela entra em desespero, ela começa a tomar decisões erradas. Ela começa a fazer coisas que, se ela estivesse num estado de paz, se ela estivesse num estado de tranquilidade, ela não faria. Ela quer tanto resolver aquele problema, mas como ela não acha nenhuma alternativa, nenhuma solução, ela começa a tomar decisões erradas, decisões precipitadas. E o resultado dessas escolhas erradas que essa pessoa toma acaba sendo muito ruim para ela, acaba prejudicando muito a vida dessa pessoa. Irmãos, eu quero contar para vocês a história de um homem na Bíblia que perdeu o reinado. Sim, irmãos, perdeu o título de rei, simplesmente porque esse rei entrou em desespero. Eu quero ler, irmãos, com você essa passagem que vai relatar essa história. Acompanhe comigo, você que está aí com a sua Bíblia. Lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 9, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Então Saul lhes disse:
Tragam os animais para o sacrifício que é completamente queimado e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício e quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar. Mas Samuel disse: "O que foi que você fez?" Saul respondeu: "Eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio, como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gigal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício." "O que você fez foi uma loucura", respondeu Samuel. "Você não obedeceu à ordem do Senhor, nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e fará chefe desse povo." Olha só, irmãos, eu vou explicar para vocês essa passagem, esse texto que eu li aqui com vocês. Irmãos, Saul, ele era o rei de Israel. E teve uma certa feita, irmãos, que Saul ele ia guerrear contra os filisteus. Só que Samuel, que era o profeta daquela época, falou com Saul o seguinte: "Olha, você me espera em tal lugar, que no tempo certo eu irei chegar. E quando eu chegar, eu irei oferecer sacrifícios a Deus e vou consultar a Ele, pedindo uma direção, o que nós devemos fazer nessa guerra, nessa batalha." E só para você entender, irmãos, naquela época, a única pessoa que podia oferecer sacrifícios a Deus era somente o sacerdote. Irmãos, era somente o sacerdote que poderia oferecer sacrifícios a Deus em favor do povo. Por isso, irmãos, que era necessário Saul esperasse Samuel chegar para consultar a Deus, para que o povo fosse abençoado, para que o povo recebesse uma direção de Deus. Só que, irmãos, a palavra do Senhor fala que os dias eles foi se passando e Samuel não chegou naquele lugar. E Saul, ele ficou sabendo que os filisteus, os seus adversários, estavam já prontos, preparados. Eles estavam avançando para poder atacar Saul e todo o exército de Israel. E Saul, irmãos, ele começou a entrar em desespero. Ele começou a ficar preocupado, ele começou a ficar apreensivo. E ele decide, irmãos, ele mesmo oferecer o sacrifício a Deus. Queimar ali os animais em ofertas, em oferta de paz a Deus. Só que, irmãos, olha só o que acontece. Samuel, ele chega um pouco depois que Saul, ele queima o sacrifício, ele queima ali as ofertas. E ele pergunta para Saul, Samuel, ele pergunta para Saul: "O que você fez?" E Saul, ele responde: "Olha, eu vi que você estava demorando, então eu decidi eu mesmo oferecer os sacrifícios a Deus." E nesse momento, irmão, sabe o que Samuel, ele responde a Saul? Samuel, ele fala com Saul o seguinte: "Você cometeu uma loucura. Você desobedeceu a ordem do Senhor e por conta disso, Deus ele vai tirar você do seu cargo de rei e vai dar a outra pessoa. Ele vai escolher outra pessoa como rei para poder reinar em seu lugar." Olha só, irmãos, isso é tão sério. Olha só para você ver as consequências das atitudes desesperadas de Saul. Olha só o que aconteceu, irmãos, quando ele tomou ali uma atitude precipitada, quando ele, em meio ao desespero, em meio ali, né, aquele momento delicado, uma atitude errada fez ele perder o trono de Israel, fez ele ser rejeitado como rei.
Deus rejeitou. Mas talvez, irmãos, você pense, Davidson, Saul, ele simplesmente ofereceu um sacrifício e por conta disso ele foi rejeitado como rei? Irmãos, é que naquela época, no Antigo Testamento, irmãos, Deus estabeleceu que somente o sacerdote ele poderia fazer isso. Somente o sacerdote ele poderia queimar os sacrifícios, queimar as ofertas de paz. Deus ele estabeleceu isso, irmãos, para a nação de Israel. E se alguém oferecesse o sacrifício por si mesmo, não sendo sacerdote, isso, irmãos, era um ato de desobediência muito grande. Talvez, irmãos, você pode não achar nada demais, mas naquela época, irmãos, no Antigo Testamento, isso era algo muito grave. E Saul, irmãos, ele perdeu o seu reino por conta de uma atitude desesperada, por conta do desespero. Irmãos, nós temos que tomar cuidado porque é isso que acontece com muitos cristãos hoje em dia. O cristão, mediante a uma situação de desespero, acaba tomando decisões erradas, acaba pecando contra Deus. Irmãos, quantas pessoas aí no meio do desespero acaba tirando a sua própria vida? Irmãos, o inimigo ele usa o desespero para poder fazer uma pessoa tomar uma decisão errada. Às vezes a pessoa ela está passando ali por uma situação difícil, as coisas estão tudo dando errado para ela. A pessoa ela está passando por um momento infeliz, a pessoa ela está passando ali por um momento complicado na sua vida, uma falta de felicidade, uma falta de alegria. E o inimigo ele usa isso para poder lançar pensamentos na mente dessa pessoa, para que essa pessoa ela venha tirar a própria vida, para que essa pessoa ela venha acabar com tudo. E mediante, irmãos, aquela situação de desespero, muitas pessoas acabam tomando uma decisão errada. Quantas pessoas, irmãos, estão passando situações difíceis no casamento? Por quê? Porque mediante uma situação de desespero, né, a pessoa ali com seu cônjuge, com seu parceiro, está vivendo um conflito ali na sua vida sentimental. E o inimigo, irmãos, ele usa isso para poder lançar pensamentos na mente dessa pessoa, para que ela venha trair o seu parceiro, trair o seu cônjuge. E quantos relacionamentos, irmãos, são destruídos por conta de decisões precipitadas. E o inimigo, irmãos, ele usa aquilo que está acontecendo ao nosso redor para poder fazer nós tomarmos decisões precipitadas, decisões desesperadas. Mediante o desespero, o inimigo ele quer fazer a gente tomar uma decisão errada. A pessoa ela está ali trabalhando e ela começa a passar por uma dificuldade no trabalho, ela começa a ficar estressada, nervosa, por algum motivo ali dentro do trabalho. E naquele momento ali de estresse, de raiva, ela acaba discutindo com seu patrão e é mandada embora. E talvez esse trabalho era a única fonte de renda que essa pessoa ela tinha. E agora sem trabalho, o que ela vai fazer? Ou seja, irmãos, situações de desespero que levam a pessoa a tomar uma atitude errada. Assim como Saul ele fez. Saul, ele tomou uma decisão, irmãos, que custou caro para ele. Irmãos, não tome decisões no desespero. Eu acredito, irmãos, que tem pessoas aqui que estão ouvindo essa mensagem, que estão passando por um momento difícil, estão passando por um momento complicado. Mas, irmãos, não tome decisões com a cabeça quente, não tome decisões irritado, porque essa é uma estratégia que o inimigo ele usa para fazer o cristão errar, para fazer o cristão cair. Antes de tomar qualquer decisão, consulte a Deus. Pergunte a Deus, irmãos, o que você deve fazer. Não sai fazendo as coisas pelo seu próprio entendimento, pelo seu próprio intelecto. Não, irmãos, confie em Deus. E principalmente, irmãos, não tome nenhuma decisão no momento
de desespero. Eu sei, irmãos, que tem situações no qual nós vamos ficar desesperados, sim. Mas, irmãos, espere, acalme o coração, ore a Deus, peça a Deus um direcionamento, uma instrução. Pergunte a Deus o que você deve fazer mediante a essa situação. Amém? Nós vamos orar aqui neste momento. Irmãos, ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento eu agradeço ao Senhor por essa palavra. Eu agradeço ao Senhor também, ó Deus, por cada ouvinte, por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Ó Deus, eu acredito que tem pessoas aqui que estão passando por situações de desespero. Tem pessoas aqui, ó Pai, que estão passando por situações ruins. Pessoas, ó Deus, que estão prestes a tomar uma decisão que não vai favorecer nem a ela, nem as pessoas ao redor dela. Deus, nós sabemos que o inimigo ele usa o desespero para fazer a gente tomar decisões precipitadas, para fazer nós tomarmos decisões erradas. Mas, ó Deus, eu te peço que neste momento, todo ataque espiritual, todo pensamento intrusivo, todas as alternativas que o inimigo está lançando na mente deste ouvinte, nós oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha colocar por terra agora todo pensamento intrusivo, todo pensamento, ó Deus, que vem da parte do inimigo. Nós cancelamos em nome do Senhor Jesus. Deus nos ajude a acalmar o nosso coração. Nos ajude a consultar ao Senhor. Ó Deus, quantas pessoas aí estão destruindo a sua própria vida porque não consultaram ao Senhor. Tomaram decisões no momento de desespero que atrapalharam todo o percurso, toda a trajetória daquela pessoa. Mas, ó Pai, que isso não venha acontecer conosco. Que por mais que a situação venha ser de desespero, ó Deus, que nós venhamos confiar no Senhor. Que nós venhamos buscar uma resposta da parte do Senhor. Que nós venhamos fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor nos instruiu a fazer. Deus, eu te peço que neste momento venha fortalecer este ouvinte, essa pessoa que está escutando essa oração. Que neste momento, ó Deus, esse irmão venha sentir a paz do Senhor. Traz, ó Deus, tranquilidade. Que todas as decisões erradas que esse ouvinte está pensando em fazer, Deus, que o Senhor não venha permitir. Não. Ó Deus, mostra a ele um outro caminho. Um caminho melhor. Um caminho mais seguro. Uma opção que vai favorecer não somente a ele, mas também as pessoas que estão ao redor, que estão nessa situação junto com este ouvinte. Deus, que nós não venhamos perder a nossa bênção, que nós não venhamos perder a nossa vitória por conta de uma decisão desesperada. Não, Deus, não permita isso acontecer. Nos dê, ó Deus, a melhor opção. Nos ajude a tomar a melhor decisão nessa situação. É isso, ó Deus, que nós te pedimos e desde já te agradecemos, crendo no milagre e crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã, eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.